Olá, bem-vindos. Hoje vamos falar da cotovia de popa. Comigo está o Zé Sousa para trocar umas impressões acerca desta ave. Viva, Zé! Então, tudo bem? Tudo? Obrigado. Vamos conversar então sobre a cotovia de popa, não é verdade? É A, sim, cot- senhor. a cotovia de popa, cá está, caracteriza muito bem o facto de ter uma polpinha bem jeitosa, não é? E É. ela distingue-se das outras alaudas, digamos assim, Dos outros por, alaudídeos, por que são os da por família. esse aspecto e também pela forma do bico, não é verdade? Sim, bom, é assim. Ela distingue-se da maior parte dos membros da família pela popa bastante pontiaguda que tem. Menos de uma espécie, que é com a qual se pode confundir muito, que é a cotovia montesina, que é a galeira da tecla. Essas duas espécies são muito parecidas e a distinção pode não ser fácil. Mas eu remeto essas explicações sobre a distinção das duas espécies para a conversa sobre a galeira da tecla que será tida daqui a algum tempo. Não muito, mas nessa altura, como a tecla é um bocadinho tem fama de ser mais difícil de identificar, nós nessa altura depois haveremos de detalhar um bocadinho mais os critérios de identificação. Para já ficamos só com esta característica base, que é esta espécie tem uma popa bastante pontiaguda, que torna a ave bastante característica e a faz distinguir, por exemplo, da laverca ou da cotovia arbórea, e tem um bico relativamente longo, sim. De resto, como todos os alaudídeos, é uma ave castanha. E já agora, referir as circunstâncias em que fiz esta observação. Como eu referi na conversa anterior, eu estava a fazer uma expedição de bicicleta com o meu primo, foi uma expedição que demorou vários dias, e estávamos em Espanha, tínhamos passado em Castelo de Vidia e Marvão, passámos para Espanha, passámos Valência de Alcântara e agora estávamos ali numa planície que fica na província de Cáceres, numa zona descampada, com poucas árvores, e foi nesse contexto que nós vimos a cotovia de popa, que é bastante frequente nesse tipo de habitat. Portanto, Estamos assim, a falar terrenos daquela enigmática visita à Espanha, da qual tu tens a qualquer coisa para revelar. enigmática visita à Espanha, a enigmática visita à Espanha, que foi para onde nós fomos. Mas eu vou dar aqui mais uma pista. Ainda não vou Vais dizer a deixando verdadeira, migalhas. vou deixando migalhas. Ou seja, eu disse da outra vez que tinha aproveitado para visitar Castelo de Vido e Marvão, que eu queria conhecer, mas que tinha outro destino em mente. Só que o outro destino não era em Espanha, era em Portugal, mais concretamente na Beira Baixa. E, portanto, eu estou a atravessar Espanha para ir até à Beira Baixa. E depois, Muito mais bem. tarde, revelarei o que é que eu ia fazer à Beira Baixa. Portanto, isto vai assim aos bocadinhos. Pronto. E então, durante esta travessia de Espanha, que demorou um dia e meio, mais ou menos, fiz uma série de observações interessantes de aves. Já falei no último episódio da pega azul, que foi a primeira espécie em Espanha, e depois a seguir então aparece a cotovia de popa ali naquela zona de planície, como eu disse, da província de Cáceres. A Diz-me uma cotovia de coisa, popa esta zona então onde tu observaste a cotovia de popa, não é precisamente uma das zonas de interseção da distribuição da popa e da tecla? é, e eu tenho que dizer que nesta altura, eu também fazia observação de aves assim a sério, tinha começado a minha lista há menos de um ano. Eu nesta altura ainda não tinha grandes conhecimentos para distinguir uma da outra, ok? Portanto, eu na altura identifiquei como cotovia de popa. Hoje, porque eu já tive a oportunidade de visitar mais vezes essa zona, hoje sei que nessa zona ocorrem as duas espécies. Mas por acaso, nesta mesma expedição com o meu primo, eu observei e identifiquei a cotovia montesina na mesma expedição, portanto, na mesma semana. Ou seja, daí eu ter dito que a conversa sobre a cotovia montesina acontecerá em breve, daqui a, penso que meia dúzia de episódios, mais ou menos. Portanto, nessa altura voltaremos a falar dessa questão da cotovia e eu aí identifiquei e fiquei com uma noção mais clara das diferenças. Quando observei aqui a cotovia de popa, eu ainda não tinha bem a noção das diferenças. Tenho que referir isto. Portanto, eu identifiquei como cotovia de popa com base na experiência que eu tinha na altura. Mas eu sei que elas ocorrem lá, apesar de ocorrerem as outras também.
Portanto, mas sim, é uma zona em que se sobrepõe, como aliás acontece numa grande parte da metade interior de Portugal, desde Trás-os-Montes até ao Algarve. Há várias regiões, nomeadamente no Alentejo e na Beira Interior e até em Trás-os-Montes, em que estão presentes as duas, e isso faz com que, em muitos casos, haja erros de identificação. E eu próprio também já houve situações em que tive dúvidas e que possivelmente me enganei. A identificação é confusa, mas como disse, falaremos disso mais em detalhe quando chegarmos à conversa da cotovia Montesina, para não estar agora a gastar muito tempo com isso, porque a cotovia Montesina é que propicia mais essas questões também. Portanto, eu nesta fase identifiquei como cotovia de popa, pelo menos olhei para o guia, foi aquilo que me pareceu com base nos conhecimentos que eu tinha na altura. Mas efetivamente ocorrem as duas, e portanto, quando ocorrem as duas, que é o que acontece no interior do país, nós temos que olhar sempre bem para os detalhes. E às vezes o que acontece, e isto está documentado até no primeiro Atlas, que é referido, que a distribuição que é apresentada da cotovia de popa pode estar errada e sobrevalorizada, porque muitos observadores, quando não têm experiência e veem uma cotovia com popa, não sabem se é a cristata, se é a tecla e optam por registar como cristata porque partem do princípio que é mais comum. O que não é necessariamente uma boa abordagem, porque em certas zonas a tecla até pode ser mais comum que a cristata. Mas, portanto, existe um bocadinho a tendência para, na dúvida, registar como cristata. E essa não é a abordagem correta. A abordagem correta é olhar para as características da ave e tentar perceber se é uma, se é outra. E atenção, há muitos casos em que nós só vemos a ave a fugir, ou vimos pousado ao longe, e que nem sequer vamos conseguir fazer uma boa identificação. Portanto, pronto, mas isso depois vamos aprendendo Sem e com um dúvida. bocado de experiência a coisa vai-se resolvendo, ainda que não seja possível identificar 100% dos indivíduos. Quando olhamos para o mapa de distribuição que tu tens no site avesdeportugal.info, para esta espécie, é um mapa de distribuição um bocado estranho, não é? Fora do vulgar, dá-me a sensação, porque na metade sul do país ela praticamente ocorre em todo lado com um buraquinho ali na zona do Algarve ou Baixo Alentejo, Na e Serra, sim, na Serra. na metade sul do país, na metade norte do país, temos o interior, temos o litoral e pelo meio não há nada. Pronto, sim, é verdade. A distribuição é uma distribuição ampla, mas com muitas descontinuidades. Então vamos começar pelo sul. Isto, quem quiser ver este E mapa que já eu vou agora diz-me só comentar, uma coisa antes de avançarmos, que este caráter descontínuo da distribuição, digamos, acontece em toda a Península Ibérica ou é uma coisa nossa, digamos assim? já lá vamos, já lá Ok, vamos. ok. Então é assim, eu vou comentar o mapa, que é o mapa que está no site da Aves de Portugal. Então, Certo. este é uma espécie basicamente de terrenos planos e pouco arborizados. Portanto, e se nós percebermos esta preferência de habitat, isso vai nos ajudar a entender a distribuição. Portanto, planos e pouco arborizados, onde é que tu tens isso? Desde logo tens na metade sul do país, que é não só a região a sul do Tejo, como até certas zonas a norte do Tejo, ali na Extremadura, desde Lisboa até Leiria, grosso modo. É claro que tem zonas florestadas a sul do Tejo e quando há zonas florestadas elas não aparecem, mas desde que as zonas não sejam densamente florestadas, portanto, que não têm árvores ou que têm poucas árvores e que sejam razoavelmente planas, elas estão presentes. Aquele buraco que aparece no Algarve, aliás, a transição do Algarve para o Alentejo, é a chamada Serra Algarvia, aquela zona entre Monchique e o Caldeirão, que é uma zona demasiado acidentada que a cotovia de popa não aprecia. Portanto, daí essa ausência. Mas de resto, elas no sul do país, na metade sul, têm uma distribuição ampla. Na metade norte, elas não ocorrem em serras. E isso explica a quase total ausência de uma faixa central que vai desde a Galiza até ao Tejo, que apanha todas aquelas serras que vai ali pelo meio nos distritos de Vila Real, de Viseu, de Coimbra, de Castelo Branco. Portanto, toda aquela zona serrana praticamente não há. Depois Mas há depois para o interior mesmo, já no tens os interior há planaltos porque tens aí. planaltos e tens planície, tens a Cova da Beira, tens a zona mais plana da Beira Baixa, perto do Ok, Tejo Internacional, tens o Planalto de Ribacoa e tens a Terra Quente Transmontana. Portanto, aqui há algumas semelhanças com a distribuição da pega azul. Não é? Embora me ok. pareça que aqui tem mais a ver com habitat do que com clima, porque a pega azul é uma espécie mediterrânea, enquanto que a cotovia de popa vai até à Dinamarca ou mais acima. Portanto, é uma espécie que ocorre em quase toda a Europa continental. Só não ocorre nas Ilhas Britânicas.
Portanto, eu acho que aqui tem mais a ver com o habitat. Tanto que, e porquê é que também tem a ver com o habitat? Porque nós depois também temos uma presença na faixa litoral, que se vê aí, que vai desde Viana do Castelo até quase até ao Cabo da Roca. Porquê? Porque a faixa litoral é plana e é de baixa altitude e até tem zonas abertas. Portanto, elas aparecem no litoral norte, aparecem na zona de Aveiro, aparecem no Baixo Mondego, não são muito abundantes, mas aparecem. E, portanto, elas estão presentes nessa estreita faixa costeira de baixa altitude, mas assim que vais para o interior, começa o terreno a ficar acidentado e florestado e elas já não têm habitat. Portanto, ou seja, aqui elas toleram a atlanticidade. O problema delas é o habitat não ser favorável. Portanto, isto é um Eh, bocadinho o que explica a distribuição. É uma espécie que foge das zonas serranas. uhum. Quando olhamos para a Não, mas distribuição, deixa-me só responder à tua outra questão. à Em relação à à questão da Espanha. Península Ibérica, sim, Espanha, sim. sim. Em Espanha, o que acontece é, elas têm uma. Quando vamos para a Espanha, elas estão presentes na maior parte de Espanha, embora tenham ausências mais uma vez nas serras, portanto, tem bolsas de ausência, por exemplo, no sistema central, que é aquela zona da Serra de Gredos até Guadarrama, em certas serras da Andaluzia, e depois estão ausentes da maior parte do norte, que é muito montanhoso, como a Cordilheira Cantábrica e os Pirineus, mas aparecem em certas bolsas na Galiza. A Galiza, que é a zona mais atlântica da península, elas estão presentes nas terras baixas do litoral da Galiza. Portanto, mais uma vez, tem a ver com o habitat. A Galiza também tem montanhas no interior, mas é mais plana no litoral, mais baixa altitude, e, portanto, desde que haja terrenos relativamente planos e desarborizados, as cotovias de polpa podem ocupar. E, portanto, em Espanha verifica-se um bocadinho o mesmo que em Portugal, que é estão presentes onde há, assim, zonas de habitat favorável. Uhum. Saltando para a distribuição mundial, quando eu olho aqui no site do Birds of the World para a distribuição, nós apercebemos que a espécie, em praticamente toda a sua área de distribuição, é considerada residente. E o que significa que se encontra por lá, digamos, pelo menos o ano inteiro, imagino que seja considerada residente, como é aqui. Será, no entanto, é uma distribuição que também tem, no caso particular de África, ali um bocado de descontinuidade provocada provavelmente pelo deserto, Sim. e isto será a justificação que leva a que esta espécie tenha 33 subespécies. Sim, é curioso que esta espécie tem, de facto, um número de subespécies incrivelmente elevado. Deve ser, enfim, não sei qual é a espécie mundial que tem mais subespécies, mas a cotovia de popa, se não está no top 10, deve andar lá perto, porque tem realmente muitas subespécies. Uh, eu acho que estás certo, tem a ver com o facto delas, por um lado, fazerem poucos movimentos, o que faz com que haja pouco intercâmbio entre populações, e por outro lado tem uma distribuição muitíssimo ampla, que vai desde a Península Ibérica, apanha, como eu disse, a Europa continental até à Dinamarca, depois estende-se para leste até à Bielorrússia e uma parte da Rússia, depois estende-se pelas antigas repúblicas soviéticas, portanto elas não vão bem para a Sibéria, mas vão cá mais para baixo, ali para o Cazaquistão e para o Uzbequistão, e depois estende-se até ao norte da China e à Mongólia e até à Península da Coreia. Depois ainda ocorrem no Irão, no norte da Índia, no Paquistão, até à base dos Himalaias, em praticamente toda a Península Arábica, no norte da África. Depois há uma ausência no Saara, como disseste, mas descem pelo litoral da África até ao Senegal, e depois ainda Mas é uma engraçado ver faixa. que nota-se ali o risquinho do Rio Nilo. É do Rio Nilo, exatamente. Eles atravessam, ocorrem no Sahel e depois sobem pelo Rio Nilo. Portanto, é uma distribuição extremamente vasta, mas provavelmente há pouco intercâmbio entre populações e há diferenças entre as várias subespécies, efetivamente. Tirando ali um buraquinho onde ela aparece registada como sendo nidificante, portanto, presumo que ali naquela Estival, sim. zona haja alguns movimentos talvez mais amplos do que... Pode haver, atenção que estes mapas que estão no Birds of the World, para as espécies que não são americanas, porque o Birds of the World baseou-se inicialmente, numa primeira fase, só tinha a informação das espécies americanas. Depois, numa segunda fase, incorporou a informação para as aves do Velho Mundo que vieram do antigo site do Handbook of the Birds of the World, do HBW. E os mapas que estão nas espécies do Velho Mundo vieram quase todos, diretamente do site da BirdLife. E os mapas que estão no site da BirdLife vieram quase todos
tirados a papel químico dos mapas que estão publicados na enciclopédia Birds of the Western Palearctic, da autoria de Stanley Cramp, que foi publicada entre 1977 e 1994. Portanto, resumindo, os mapas do Cramp, que é como eu costumo chamar esta coleção, que é o Birds of Western Palearctic, ou BWP, os mapas do Cramp foram colocados no site da BirdLife. Do site da BirdLife passaram para o Handbook of the Birds of the World e para o Birds of the World. Só que os mapas do Cramp foram feitos na altura com o conhecimento que havia, há 40 anos, e no caso algumas espécies há quase 50. Esses mapas, em muitos casos, estão muito desatualizados e não correspondem ao conhecimento atual. E, portanto, as distribuições das espécies nem sempre correspondem àquilo que se sabe hoje e os padrões migratórios daquilo que migra e que não migra nem sempre estão corretos. Eu não estive a analisar o caso desta espécie, mas estas espécies que têm distribuições muito vastas, que se estendem pela Ásia fora, em alguns casos refletem o conhecimento que havia há 50 anos e hoje em dia, se fosse desenhar o mapa com o conhecimento atual, a distribuição podia não ser igual. Isto para dizer que essa manchinha que aparece, que é na zona da Turquia, de uma população supostamente migradora, poderá não ser só aí ou poderá não ser bem assim. É só, portanto, este alerta é apenas não olhemos para esses mapas como refletindo o conhecimento atual, porque em muitos casos foram mapas desenhados há mais de 40 anos. Mas deverá haver aí ainda muita coisa por atualizar nesse Não, caso. atenção, eu estou a dizer isto, mas eu já falei para a BirdLife, por causa desta situação, que é uma situação que me preocupa, de ver estes mapas todos desatualizados. Porque os do Birds of the World dizem que os mapas deles são feitos em colaboração com a BirdLife. E a BirdLife eu sei que foi buscar os mapas ao Cramp, porque eu tenho o Cramp e, portanto, vejo os mapas que estão no Cramp refletidos exatamente na BirdLife. Eu já falei para eles e já lhes sugeri que atualizassem os mapas. E, infelizmente, eles dizem que não têm meios e que, portanto, vão fazendo aquilo que é possível, portanto, reconhecem que os mapas não estão todos atualizados, vão tentando dar prioridade às espécies que estão ameaçadas, que até faz um certo sentido. Portanto, de facto, nos casos das espécies ameaçadas, os mapas têm sido atualizados com mais rigor. No caso das espécies que não estão ameaçadas, esses mapas vão ficando assim desatualizados. É uma coisa que me faz pena, mas pronto, eu já lhes sugeri que atualizassem, para já não tem sido possível. E portanto, olha, faço aquilo que posso fazer neste momento, que é deixar esta alerta de que aqueles mapas são aproximações. Sim, e digamos, é bom da verdade que se calhar com a quantidade de informação que já se vai recolhendo em plataformas de observação como o eBird, que Como é pertence agora, sim. à rede, não é? Se calhar já haveria informação suficiente para fazer alguma... Em parte sim, porque o eBird, vamos ver, eu também utilizo o eBird e vou muitas vezes ao eBird consultar informação, nomeadamente dos mapas de distribuição. Mas também temos que olhar para isto com um bocadinho de cuidado, porque o eBird pode dar-nos um panorama muitíssimo completo em regiões como a Europa ou a América do Norte, em que há dezenas, centenas de milhares de pessoas que usam, mas quando vais para a Ásia Central, para países como o Cazaquistão ou a Mongólia ou a Rússia, aquilo é um deserto de registros, não por não haver aves, mas por não haver observadores. E, portanto, tu não consegues mapear as distribuições nessas zonas remotas e pouco prospectadas apenas com base nos registros do eBird. Portanto, Não, mas é uma ajuda, é o que eu estou a dizer, não é? Portanto, já temos uma referência, nas zonas adicional. muito povoadas, sim. Nas zonas onde não há visitas, tu chegas a ter intervalos de 1000 quilómetros ou mais sem uma única lista, porque não há acessos, não há pessoas, não há observadores, não há informação, e a informação que há para certas regiões é informação histórica muito antiga. Portanto, ou seja, eu acho que o eBird é uma grande ajuda em certas regiões. Noutras regiões tem muitas limitações, mas pronto, é o que há neste É o momento. que é, pois exatamente é o que temos. E daí, se calhar, também está tudo a recorrer a essa referência que tu disseste, não é? Portanto, mas enfim. Outra questão, quando eu pelo menos falando agora da minha experiência de observação com esta espécie, tipicamente encontro-a no chão, normalmente ao longo de caminhos, e uma das coisas curiosas também é ver quase sempre, quando se vê uma cotovia a levantar voo, há outra na vizinhança. Sim, Isto andam aos pares. coincide com a tua experiência Sim, também? sim, sim, andam muito aos pares, andam muito aos pares. Eu Isso não em qualquer sei, altura do ano. sim, é possível, eu não estive a ler sobre isso, mas é possível que os casais se mantenham juntos durante o resto do ano. Embora às vezes possamos encontrar bandos maiores que podem ser pequenos grupos familiares ou assim.
mas é frequente sim ver duas juntas em várias épocas do ano. Portanto, parece haver ali uma certa socialização, embora não sejam grupos muito numerosos. É verdade. Mas elas pousam quase sempre no chão. Aliás, isso é uma diferença para a cotovia montesina que havemos de falar depois. É que as cotovias montesinas pousam muitas vezes, isto é uma indicação bastante útil, pousam muitas vezes em postes, em cabos, em estacas, em árvores. A cotovia de popa, embora o possa fazer, e às vezes também pousa, é menos propensa a pousar sem ser no chão e quando pousa não é em sítios muito altos. É muito mais raro ver uma cotovia de popa pousada num cabo a 3 ou 4 metros de altura. Pode acontecer, mas não é tão habitual. E em rochas e não sei o quê. As cotovias de popa pousam quase sempre no chão. Às vezes assim em estacas daquelas de estacas de vedações, mas a propensão, como bem referiste, é pousar no chão. Pronto. Gonçalo, só para terminar, que eu julgo que não ficou referido, a subespécie que nos visita, ou que existe aqui na nossa Península Ibérica, é a pálida. A pálida, sim, a Galéria da cristata pálida, mas supostamente, isto segundo um livro que é o Birds of the Iberian Peninsula, diz que a subespécie nominal, portanto, a Galéria da cristata cristata, supostamente ocorre no norte da Península Ibérica, portanto, na zona climática mais euro-siberiana, que é desde o norte de Portugal até aos Pirineus. Portanto, segundo o Birds of Western Palearctic, o tal livro que é o CREMP, que eu referi há pouco, segundo o CREMP, as aves da faixa norte da península, que vai desde o norte de Portugal até aos Pirineus, seriam da subespécie nominal. Mas, enfim, isto às vezes a distinção é muito complicada. Não tenho mais elementos do que este, mas não quis deixar de referir isto também, já que estamos a falar das subespécies. Sim, sim, era só para deixar essa nota. Gonçalo, obrigado mais uma vez por esta conversa. Desta vez deixo aqui também a chamada de atenção para que no site do avesportugal.info existe lá um vídeo precisamente sobre o tema da identificação de cotovias e calhandras. Fica o convite também para irem assistir a esse vídeo, preparado aqui também por Gonçalo. E despeço-me. E Até à deixo aqui próxima. mais um teaser, Isto também Já queres para... provocar, tu gostas de provocar o pessoal. Faz parte. Então é assim, na próxima conversa vamos entrar num grupo que até agora ficou completamente à margem destas conversas, que são as rapinas diurnas. Portanto, estejam atentos porque agora, finalmente, na próxima conversa vamos abrir as hostilidades com as rapinas. Muito bom. Até à próxima, então, mais uma Até à vez. próxima.